Falar ou calar? Essa escolha passa por uma questão de segurança psicológica. E a gente vai falar disso nesse episódio e também sobre as vozes femininas, depois da vinheta. Fala TID, é mês de março, última semana, e eu tô aqui com uma convidada bem especial que eu vou apresentar. Mas sabe quem voltou aqui para essa mesa? No final do mês? Igor, seja bem-vindo. Opa, deu certinho de estar aqui hoje com esse papo super especial com a nossa convidada. E para encerrar o mês de março, né, o mês das mulheres, onde a gente teve somente episódios entrevistando e conversando com mulheres. Então, muito legal. E vai ser muito legal você estar aqui para poder contribuir também com essa visão masculina, porque a gente quer sim essa integração e essa proximidade em que ambos possam dar mais vozes para as mulheres. Vou apresentar a nossa convidada. Já. Fernanda Dutra, olha só, ela é especialista, apaixonada por comunicação, tem certificação em neurociência, master em PNL, antropofagia, gamificação, tem livros escritos, tem mais um monte de coisa aqui, mas sabe o que a gente quer saber, Fernanda? Quem é você como ser humano? O que é que não está no seu LinkedIn? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, bom estar aqui com vocês, super feliz. Olha, eu acho que as pessoas não se definem pelo que elas estudaram, pelo que elas fizeram, elas se definem pelo que elas são, né? E perguntar quem sou eu sou a Fernanda, que sou apaixonada pela vida, sou artista plástica por essência. Olá. Eu tenho a arte na veia. Tenho 2 filhos lindos, deliciosos. E gosto demais do que eu faço, gosto muito. Eu falo assim, eu sou a pessoa que quero levar mais de percepção e consciência para as pessoas, é só isso. A gente faz também aqui uma apresentação audiovisual para que aqueles que estão nos acompanhando e não conseguem nos ver, e daí depois eu já emendo com uma pergunta, tá bom? Tá bom. Eu, Eli Soares, host do Fala TID, sou uma mulher morena clara, cabelos bem longos, enrolados, com algumas luzes. Estou aqui vestindo uma camisa polo da Bravende, que é uma camisa cinza chumbo, com o logotipo de um pássaro branco bordado. E estou aqui ao meu lado esquerdo, Igor, à frente a Fernanda. Estamos ao redor de uma mesa com tampo branco. No final tem uma televisão com o logotipo do Fala TID. E a gente está aqui, todo mundo com fone de ouvido à frente do microfone. E você, Igor, como é? Bom, vamos lá. Eu sou Igor, eu tenho 1,84 m, tenho cabelos ainda predominantemente loiros, estou com a minha camisa preferida, a minha camisa polo preferida vinho, e estou aqui ao lado da Elise, de frente para a Fernanda, muito feliz de estar aqui também. Fernanda, a nossa provocação do episódio é o que é segurança psicológica, e depois a gente vai entrar na questão das vozes femininas. Então, eu queria que você trouxesse esse conceito para a gente poder entender e se apresente também. Bom, eu sou a Fernanda, tenho 1,70 m de altura, uma pele bem branca, um cabelo bem comprido, com luzes também, mas o meu é mais escorrido. Eu estou usando uma blusa azul royal, com uma calça preta. Bom, você já me trouxe uma pergunta. Segurança psicológica. O que é essa bendita segurança? Todo mundo está falando disso. E muita gente fala, nossa, isso é papo de psicólogo. Não é papo de psicólogo, gente. É papo para a gente pensar em ambientes mais seguros psicologicamente falando. São ambientes em que a gente possa ser o que a gente é, que a gente permita-se a vulnerabilidade de fato, porque é muito bonitinho falar de vulnerabilidade, a gente está num momento que é moda, falar de vulnerabilidade, isso é coragem e tal, mas será que ela realmente naquele ambiente que eu estou inserida, eu realmente posso ser vulnerável, sem que ninguém use isso contra mim, que eu me permita aprender, contribuir, desafiar as pessoas. Então, é um ambiente que eu me sinta segura, que eu possa ser quem eu sou. Tem algum exemplo que a gente pode definir de verdade? O que é esse ambiente de segurança psicológica? O que eu posso falar? Então, eu posso falar como eu falo com um amigo no ambiente de trabalho? Posso contar tudo, abrir? Normalmente, quando a pessoa chega para mim e fala assim, olha, aqui no trabalho eu sou muito assim. Já é estranho, né? Entendi. Porque se você precisa ser uma persona, alguma coisa está errada. Ou aquelas crenças assim, não, no trabalho você pode ser um pouco, quer dizer, fora do trabalho ser um pouco mais descontraída, mas aqui, né, as pessoas não vão te levar muito a sério, sabe?
Já que você estava falando das vozes femininas, eu vou dar um exemplo. Uhum. Eu, uma vez, fui contratada por uma mulher, inclusive. E aí, peguei o voo, era fora de São Paulo e tal, e ela estava comigo no voo, e ela foi conversando assim comigo, não, Fernanda, a gente está te contratando para esse trabalho, porque você é a pessoa mais capacitada que eu conheço para isso. Eu só vou te dar um toque. Como você é muito simpática, você fala de um jeito muito doce, seja mais dura quando você chegar lá, porque senão eles não vão te respeitar. Quer dizer, ela estava me sugerindo não ser eu, criar uma persona para que eu pudesse ser respeitada. Então, a gente já sabe que aquele ambiente não é seguro. Então, já é um bom sinal. E é um grande desafio, porque assim... Então, teoricamente, no ambiente de segurança psicológica, pode tudo? Ou não? Não é que pode tudo. Até pelo contrário. Eu posso... É uma provocação, é uma pergunta provocativa. Né? É ótimo. Até pelo contrário, porque eu pode tudo até que aquilo fira outra pessoa. Né? O que viola o outro. Então, acho que é uma provocação mesmo. Assim, será que o que eu faço não está afetando alguém de alguma forma? Acho que é um pensamento que a gente precisa ter o tempo inteiro. Que eu acho que esse é o grande limiar da sociedade hoje, assim, é o limite, né? Não é questão do pode tudo, se eu posso tudo, então eu vou falar o que eu penso, tudo que passa na minha cabeça, mas você tem, olha, a partir do momento que você se preocupa com o outro, tá? Como que tá chegando, como que tá... se eu estou ofendendo, não é como estar chegando e deixar de falar, né? Porque tem várias sutilezas nesse sentido, né? Não posso deixar de falar o que eu penso, né? Então eu preciso expor, porque eu preciso ser autêntico ou continuar aprendendo, mas eu preciso manter a linha de respeito sempre de uma forma carinhosa e gentil. E é um grande desafio equilibrar isso, né? Eu vou provocar também, pode? Claro. Deve. Sabe que tem uma diferença entre ter franqueza e sinceridade. Qual que é? Qual que é? Eu já estou citando a pergunta. Mudei, inverti. Qual que é? O que vocês acham? É o sincericídio, que você fala sem se preocupar, né? Acho que aí você está sendo... não parei para pensar no franco ou no sincero, né? Mas é quando você está sendo muito... Tomar cuidado para não ofender com a sua com a sua verdade, né? Exato. A franqueza vem dos francos atiradores. Então, então pronto, já sei. Sacou já. Você fala a verdade, doa quem doer. O sincericídio, ele não é respeitoso. Porque eu falo a verdade sem me preocupar como chega a você. E talvez sem se preocupar se a verdade é verdade. Né? Porque talvez não seja. É sua perspectiva, na real. E a sinceridade, a gente fala a verdade. A ideia é ter essa transparência, mas eu falo com muito cuidado de como o outro recebe. Até porque eu sei que a minha perspectiva é diferente da do outro, o momento emocional, os vieses vão interferir nessa interpretação. Então, como que o outro vai receber isso? Qual é o canal de comunicação que eu estou usando? Porque eu já recebi uma mensagem que minha tia, que era como uma segunda mãe para mim, faleceu por WhatsApp. Então, a pessoa que mandou não teve o menor cuidado de como que eu receberia aquilo. Será que esse é o melhor meio? Não. Então, isso cabe em qualquer ambiente, familiar, de amigos, ambiente... Está, claro, focando aqui um ambiente mais empresarial, mas mexe muito com a questão cultural, que está muito na mão do RH, está muito na mão dos líderes, mas também está na mão de todas as pessoas que trabalham dentro daquela organização, porque é um ecossistema, é integral. Então, a gente não exime a responsabilidade. Todas as pessoas são responsáveis. E aí eu até posso trazer depois aqui para vocês alguns comportamentos que todos nós fazemos. Porque é muito comum também ter isso assim, o outro né? O outro é violento, o outro é tóxico. Mas quando você começa a ver os comportamentos tóxicos, a maioria das pessoas faz e sem consciência, às vezes. Sem perceber, sabe? E acho que até... Eu acredito na bondade das pessoas. Acho que a maioria das vezes não é com a intenção de ofender, né? Não é intencional. E é por isso que é interessante e importante a gente tomar consciência desses comportamentos. Porque agora vem esse tema, segurança psicológica, o que é esse conceito? A gente começa a descobrir o conceito e pensa e se pergunta, questiona, poxa, então será que esses ambientes onde eu estou circulando, a empresa em que eu trabalho, os meus colegas, será que a gente está construindo esse ambiente com segurança psicológica? Então, eu queria que você já desse essa ideia de como é que eu percebo, aqui tem segurança, aqui não tem segurança.
O que é que já me ajuda a tomar essa consciência? Tem alguns estágios da segurança psicológica e a gente vai galgando. Eu acho que não tem... Eu, pelo menos, nunca vi um ambiente 100% seguro e perfeito. É utópico. Mas tem estágios. Então, imagina assim, o primeiro grande estágio é a segurança de pertencer, a inclusão. Inclusão é um negócio que eu adoro trabalhar, porque ainda já existe muita diversidade nas empresas, mas não existe inclusão, necessariamente. Uhum. Então, como que a gente se percebe num ambiente em que a gente se sente incluso? Vou dar um exemplo bem tosco, mas bem didático, né? Todo mundo aqui vocês têm grupos de WhatsApp, enfim, todo mundo tem aqueles monte de grupos. E aí tem aquele grupo que você escreve e as pessoas blá, 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 todo mundo, beleza. Tem grupo que você pode escrever a coisa mais legal do mundo que você é ignorada. Morre ninguém. Você é ignorada com louvor. Com sucesso. Com sucesso. Aí você até pensa, né? Porque a gente não gosta da rejeição. A gente fala, não, as pessoas estão ocupadas, né? Não sou o centro do universo, enfim. Bom, beleza. Aí alguém escreve logo em seguida uma coisa, tipo, nada a ver, todo mundo... é que esse tema as pessoas tinham interesse. Então, tá bom. Então, vou escrever sobre esse tema que a pessoa escreveu. Pá. Ninguém responde. Porque naquele grupo, você não tem uma relevância, você não tem um lugar de fala. Você tá ali. Uhum. Você tá bom, você faz parte ali. Uhum. Mas não é de verdade, você não pertence, você não tem lugar de fala. Você não há uma relevância. E é interessante que depois eu vou tratar um pouquinho dos comportamentos tóxicos. E, às vezes, a pessoa não tem relevância até porque alguém a isolou do grupo. Alguém tirou a relevância dela do grupo. Isso também acontece. Mas naquele grupo eu não me sinto com pertencimento. Então, isso acontece muito com essa causa. A gente vai falar um pouco das vozes femininas e todas essas causas que a gente trabalha a inclusão. Às vezes, as pessoas não sentem mesmo espaço. Eu estava aqui, sei lá, semana passada e essa semana dando vários treinamentos de comunicação inclusiva. E quando você traz os temas, as pessoas nem sabem o que é aquilo. Sim, não tem a tomada de consciência. Não tem uma consciência, não sabe o que é um público LGBTQIA+. Fala que já ouvi isso. Essa sopa de letrinha. Como que você respeita e inclui se você não quer nem saber o que é isso? A mulher, né, o espaço da mulher, a questão racista, a questão das pessoas com deficiência, enfim, tem N coisas, mas não é só essas questões das causas minoritárias, mas também de pessoas que às vezes estão ali e que só não tem espaço. Então, esse é o primeiro estágio. Agora, beleza, você está lá, estou aqui eu me sinto inclusa, eu falo, tenho um lugar de fala, as pessoas me dão espaço. Ótimo. Aqui eu tenho segurança em aprender, que é o segundo estágio. Tá. Gente, parece óbvio, né? Por que você não teria segurança em aprender? Parece até ridículo isso. Porque já aconteceu, não sei se já aconteceu com vocês, acho que é legal a gente trocar aqui. Mas já aconteceu comigo, de eu estar em alguma situação, fazer uma pergunta e depois ser usado isso contra mim. Do tipo, nossa, ela fez uma pergunta disso? Tão simples. Não sabe isso? Ela não sabe isso? Ela já deveria saber isso quando começou a participar desse grupo. Eu deveria ter essa informação, é óbvia. É óbvia. Já aconteceu também, quando eu virei consultora, uma vez a gente estava num projeto, tinha tipo uns 10 consultores simultâneos e tal, e na época eu tinha uma sócia, e essa sócia uma vez estava com uma dúvida, ela não pôde perguntar para mim, super capacitada, super, né? Só que ela ficou com uma dúvida, porque como era algo simultâneo, todo mundo ia fazer ao mesmo tempo, ela queria ter certeza. E ela foi me perguntar, eu estava em sala de aula, alguma coisa assim, ela perguntou para uma outra pessoa. E essa pessoa respondeu, foi fofa, né? Porque vamos lembrar, foi fofa, querida, respondeu, tal. Só que logo em seguida ela reportou para a pessoa que estava coordenando ali o projeto, essa pessoa é fraca. Ela é fraca. Só ela perguntou um negócio tão simples. E não é que ela não sabia, ela estava perguntando só para alinhar, para todo mundo ter a mesma fala e tal. Então, enquanto a gente tem um ambiente em que aprender é usado contra você, é visto como, não sabe, enfim, você não vai ter segurança naquele ambiente. Então, é melhor eu errar. Eu não vou falar, não sei isso, eu prefiro errar, deixar feder lá na hora, a gente resolve.
E tá tudo certo. Sim, inclusive a pessoa não consegue ter esse pertencimento de falar, opa, faço parte dessa falha, quero evitar, não quero que a empresa passe por esse problema. Então a gente tem esse primeiro estágio aí que é da inclusão, pertenço, não pertenço, estou aqui, mas não tenho um espaço. O segundo é, posso de verdade mostrar o que eu não sei, porque tenho interesse em aprender. E os próximos? Depois que você tem a segurança em aprender, você tem a segurança em contribuir. E olha só como a gente entra, a segurança psicológica, como é a base para uma cultura de inovação. Porque a base da inovação é você ter pessoas que contribuem, que querem ajudar a co-construir algo diferente, algo que dê resultado, enfim. Só que se na contribuição isso é visto de uma maneira ruim, que eu tenho causas. Por favor, já bom, entra, né? Já pode falar e emendar. Seja sincera e franca aqui nessa mesa. E isso também, Fê, é a base da diversidade também, né? A gente coloca a diversidade porque a gente quer inovação e quer essas ideias diferentes, né? Senão, pra que diversidade? Uma vez, nossa, eu era muito novinha, assim, muito novinha, e eu fiquei 10 anos nessa empresa, e eu estava implantando avaliação de desempenho. Minha função, por 2 anos no RH, era implantar avaliação de desempenho. Era uma empresa muito grande, então tinha um trabalho enorme a ser feito ali. Só que eu ficava alocada, eu não tinha uma área específica de RH que eu ficava, então eu ficava meio como staff. Então, cada hora eu estava ali, perto eu tinha consultoria interna, tinha tratamento de seleção, e às vezes eu ficava alocada ali. E, claro, era um projeto específico, mas você tem horas que você está ali um pouco mais ociosa. Eu sou uma pessoa muito ativa, então eu olhava ali e falava, o que eu posso ajudar? Sim. E nessa coisa que eu ficava vendo e tal, e às vezes até por você vir de fora, você tem ideias, você quer contribuir, você quer mudar o mundo, né? E não era uma sensação assim de, eu quero contribuir, mas eu quero agressiva, do tipo, não, isso que você está fazendo não tem nada a ver. Não, pelo contrário, era muito assim, meio que no senso de aprendizado, deixa eu ver como você faz isso. Olha, e se você fizer isso, não ajuda? E funcionava com algumas pessoas, mas eu lembro que eu estava alocada ali e tal, e naquela época eu nem pensava em ser consultora e tal. E aí eu falei assim, não, olha, a gente pode ajudar aqui e tal. E realmente ajudou a minha contribuição. Só que aí depois eu recebi um feedback. A pessoa falou, olha, você sabe, né, que você acabou de chegar aqui no RH e tudo tem o seu tempo. Então, eu sei que, já sabe. Eu não sabia o que eu queria da vida ainda, mas ela já sabia, entendeu? Não, eu sei que você quer ser consultora, mas tem que esperar, tudo tem seu tempo. E eu fiquei me perguntando, falei, nossa, por que eu passei essa imagem para ela? Não, né? Não é essa a intenção. Beleza. Aí passou um tempo, eu fui ajudar em mais uma outra coisa, quis contribuir e tal. Veio o feedback de novo. Eu falei, gente, quer dizer, se eu contribuo, a pessoa acha que eu estou querendo tirar o lugar dela, sabe? Esse tipo de situação. Então, naquele ambiente que contribuição é vista assim, dessa forma, não é legal. Então, não tem uma segurança. E veja que, detalhe, essa empresa que eu trabalhei era uma empresa que tinha muita segurança psicológica em muitos setores. Então, às vezes, até para desmistificar, porque às vezes a gente enquadra. Aqui tem segurança psicológica, não tem. Não, pode ser que você tenha segurança psicológica como cultura na empresa, mas a cada gestão, a cada grupo de pessoas, é como se fossem microculturas. E numa microcultura você não tem. Tanto é que era uma coisa pontual ali, como eu era staff, eu ficava em várias outras áreas que eu contribuía, eu era super bem visto. Mas tinha uma microcultura ali que não tinha essa segurança. Então, eu falei, bom, aqui eu não posso contribuir, porque senão eles vão ver de uma forma errada. E aí você fala, puxa, eu podia ajudar, mas não vou ajudar. Deixa. Não posso ajudar. E um outro detalhe também que eu percebo, Fernanda, queria até que você confirmasse se é isso mesmo, é que segurança psicológica, por mais que você tenha como cultura da empresa e isso sendo esparramado, derramado para as outras gestões, para que elas possam fazer isso, também é um fator muito sensível no sentido de, ok, hoje, nessa gravação e nessa semana, estamos com segurança psicológica nesse time. Mas pode ser que aconteça algum fator, até motivado por um viés inconsciente, que pegue esse termômetro da segurança psicológica que ele derrube, que ele caia um pouco. E aí, imediatamente no próximo período, as pessoas já ficam um pouco mais com ressalvas e receosas para poder contribuir, ou para poder aprender, ou
para entender se ela está inclusa ou não, porque é de verdade um índice muito sensível. É isso mesmo que você percebe? Sim, e depende de todas as pessoas. Porque, por exemplo, você pode ter implantado uma cultura na empresa. A empresa, de verdade, assim, essa empresa que eu trabalhei 10 anos era uma empresa muito boa de trabalhar. Tinha uma cultura... até eu estudei antroposofia quando eu trabalhava lá, porque eles tinham uma cultura de trazer... A antroposofia traz muito da ciência versus espiritualidade. Difícil uma empresa investir nisso. E era, assim, eu via muito esses ambientes mais seguros, mas tinham microculturas, como eu te falei. O que sensibiliza? É uma liderança não preparada, às vezes. Geralmente, a liderança vai influenciar, até porque você pode ter pessoas que estão trazendo essa toxicidade. O ambiente, a gente fala que tem um princípio da racionalidade local. O ambiente que você está inserido, ele vai mapear muito dos seus comportamentos, porque se aquele ambiente é tóxico, as pessoas estão sendo tóxicas, eu automaticamente, até por uma questão de sobrevivência, acabo reagindo de forma tóxica também. Então, às vezes, é uma pessoa, um membro que chega e vai espalhando, que é a maçã podre e tal. Mas a liderança é muito importante estar preparada, porque ela precisa estar atenta a esses movimentos. Para cortar o mais rápido possível. E só para fechar, tem um último estágio, que é o estágio mais difícil. Tá. Que eu tenho a segurança de inclusão, de pertencimento, de aprendizado, depois vem a de contribuição, aí vem a de desafiar o status quo. Essa é difícil. Sim. Porque eu vou chegar naquela empresa e falar assim, olha, há 30 anos você faz desse jeito, mas não funciona mais. Nossa, mas está dando resultado. Sim, até agora, mas não vai dar mais. Eu estou te desafiando que precisa mudar. É importante mudar. Então, desafiar o status quo, eu não preciso nem explicar o quanto que é complexo isso. Porque você chegar e desafiar tudo, tem que ter um ambiente muito seguro para que as pessoas não vejam você como uma pessoa que está causando e tire de você dali. Mas eu acho que assim... eu vejo muito dessa importância. Desafiar, a hora que chega nesse nível do desafiar o status quo, mas às vezes as coisas não estão maduras ou precisa de vários outros processos que aquela pessoa que está desafiando o status quo talvez não esteja enxergando da mesma visão que esse líder está enxergando. Né? Então, eu acho que o ambiente de segurança psicológica não é só em uma direção, né? Ele precisa ser multidirecional e a pessoa precisa entender que talvez que ela pode contribuir, mas não que necessariamente a contribuição precisa ser aceita para que ela se sinta ouvida, né? E a forma de contribuir. Por isso que a comunicação não violenta é uma baita ferramenta para implantar a segurança psicológica. Porque não é eu chegar para uma pessoa que está a vida inteira fazendo e ralou para estar ali. E aí eu chego, então, não tá nada a ver o que você está fazendo aí. Agora mudou tudo. Não é dessa forma. Você precisa ter a empatia de abraçar, de acompanhar, entender o processo. Entender a perspectiva que o outro tem para somar a sua. Então, tem todo um cuidado com isso que vai genuinamente gerando essas conexões mais empáticas. Então, é uma via de mão dupla. É a forma que você traz, é a forma que o outro recebe, é a forma que a liderança vai conduzindo o time, é a forma que também vai tendo os respaldos de RH, porque também, às vezes, é preciso gerar políticas que dêem um respaldo para que aquilo funcione. Precisa ter as políticas precisam tratar os comportamentos com treinamentos, com desenvolvimento e as próprias práticas de RH. Então, por exemplo, um feedback, que é algo que a gente fala há tantos anos, é muito mal feito ainda na maioria das empresas. Então, trazer... É fato. As pessoas mal feito sabem. Ou não é feito. Ou não é ainda. feito, é muito mal feito, porque as pessoas fazem feedbacks violentos, tentando mudar o que você é. Feedback, basicamente, é um comportamento que gerou uma consequência, que num contexto gerou uma consequência. Né? Então, muito... Você está falando do feedback, eu lembrei de uma questão que acho que nesse contexto mesmo da segurança psicológica, que precisa ser global e não só numa direção, né? O feedback também, né? Porque todo mundo já fez muito curso de feedback. O feedback assim, feedback assado. E toda hora aparece um curso novo de feedback. De como dar feedback. Eu acho que talvez mudar a estratégia. Como receber feedback. Verdade. Né? Porque também, às vezes...
o feedback pode não ter sido bem feito, mas ele tem uma verdade ali, ele tem um sentimento ali que se a gente aprende a entender e a fazer a leitura, óbvio, às vezes ele é agressivo, ele tem um julgamento muito doído o feedback foi feito da pior forma possível. Mas se a gente começa a aprender a entender esse feedback, a gente consegue criar uma relação de comunicação mais empática entre líder e liderado, que talvez funcione melhor a relação ali, né? Eu acho que, inclusive, trabalhar o viés da negatividade que a gente tem. Porque não conhece o viés da negatividade, a gente bota muito mais foco no que deu errado do que no que deu certo. Então, quando eu estou recebendo feedback, eu meio que eu amplio, eu boto uma lupa enorme na crítica que você coloca e eu não ouço nada mais. Então, você está ali contextualizando, você provavelmente está me pondo pontos positivos, você está fazendo uma ponderação super cuidadosa e, de repente, eu estou ali só na lupa do que eu achei que foi ruim e que eu aumento e vou inferindo muito mais e a coisa fica... E que você tem muitas justificativas por ter sido daquele jeito. Claro. Que, esse cara não sabe o que eu passo aqui, né? Claro. Fer, queria que você já começasse a entrar também nesses comportamentos tóxicos. Quais são eles? Porque eu tenho certeza que, independentemente do local onde a gente está, a gente vai também perceber que a gente também, eventualmente, colabora com eles. E dói, viu? Dói. Ter essa certeza que a gente também faz. Quais são os principais? O nome disso chama gaslighting. A gente chama dos gaslighters e todo mundo aqui que está assistindo aqui pode ser um gaslighter sem consciência ou com consciência. Mas eu vou citar alguns que são muitos comportamentos, mas eu vou citar alguns que a gente vai identificando aqui. Tem um comportamento que chama trivialização. A gente torna trivial o sentimento do outro. E isso tem, depois a gente falando um pouco das vozes femininas, isso acontece muito no estereótipo da mulher. Porque a mulher é muito vista, por exemplo, como a mulher é mais emocional, o homem é mais racional. Esses estereótipos que criam. Então, quando uma mulher, de repente, coloca uma situação em que ela se sentiu ofendida, ou ela ficou magoada ou incomodada com algo, vem alguém e diminui aquilo, torna trivial. Sabe, pelo amor de Deus, né? Sério. Não vai chorar de novo, né? Isso. Perfeito. Chorando por essa bobagem. Pelo amor de Deus, né, gente? Desnecessário, sabe? Mas não é só com a mulher. É qualquer pessoa que, por algum motivo, esteja mais vulnerável e aí você torna aquilo trivial. Isso é muito comum. Desqualifica o sentimento, o posicionamento da pessoa. Desqualifica o sentimento. E falando de desqualificar, um outro comportamento é desqualificar não só o sentimento, mas desqualificar a pessoa. Por exemplo, a gente está aqui, sei lá, chega alguém e fala alguma situação, a gente podia fazer, a pessoa está contribuindo alguma coisa, podia fazer tal coisa. Olha quem fala, né? Justo você, né? Esses tipos de comentários que são brincadeiras, não existe brincadeira. Então, tem um porquê. Toda brincadeira tem um porquê. Então, desqualifica a pessoa, sabe? E a gente vê muito em reuniões. Às vezes, até eu tô ali, em reunião de briefing, de treinamento, eu já percebo isso. Alguém comenta algo, outra... solta uma brincadeira também. Não, quem está falando? Você que está dando essa sugestão? Tá. Essas coisas, assim, é para desqualificar a pessoa. Outro exemplo. Como líder, eu vou lá, Igor, te passo uma tarefa. Essa aqui é a tua meta, é tal dia. Só que eu começo a mudar toda hora. Olha, mudou, viu? Precisa fazer tal coisa. Aí eu mudo de novo. Aí eu mudo mais uma vez. Aí eu mudo, fica tudo confuso na sua cabeça. E aí, de repente, eu mudo de novo e ponho um prazo absurdo para você. Aí você não entrega, o que eu faço? Tá vendo? O Igor não é qualificado. Ele nunca entrega as coisas no dia. Não tem organização. Péssimo. Tem 50 coisas e não entregou nada, né? Nossa, é muito difícil trabalhar com ele. Então, a gente pode colocar... tornar trivial o sentimento do outro. Depois, a desqualificação, seja do sentimento ou principalmente da pessoa. E esse da mudança constante e depois colocar... tá vendo? A pessoa não entrega. Que mais? Quais são os outros? Esquecimento. Eu vou até juntar uns. Negação, esquecimento. Eu falo uma coisa pra você. A gente combinou, tá? Tudo bem. Então, palavra. Então, fechou. Tudo Aí bem. você vai lá, faz um monte de coisa.
se organiza, vai atrás, tal. Aí eu mudei de ideia, eu não quero mais fazer o projeto com você. Só que eu não falo, porque é chato, né? Eu ligar para você e falar que a gente vai fazer mais projeto. Eu só dou uma sumida. Aí um dia você me encontra, você fala, poxa, Fernanda, a gente não tinha combinado tal. Sério? Não, a gente não combinou isso, não. Acho que você... Ah, não, a gente falou outra coisa. Não combinamos de fazer o projeto. Não, sério, você fez tudo isso, imagina, mas a gente não combinou isso. Ou esquece, né? Esquece. Uhum. Não lembro, sério? Se eu falei pra você que ia te ligar? Nossa, não lembro, desculpa. Aconteceu. Nossa... E não todos tava. esses comportamentos dentro do mês de março das vozes femininas. Isso ganha uma lupa? Ah, ganha uma lupa, porque, como eu falei, por exemplo, esses estereótipos da mulher, que a mulher é mais sentimental, ou que não é uma verdade absoluta, que a mulher fica mais apegada a essas coisas. Tem uma coisa assim que, sei lá, vou dar um exemplo de um comportamento tóxico que é um certo intimidação, bullying também é tóxico, brincadeirinhas inadequadas em lugares inadequados. Então, por exemplo, eu não vou falar nome de empresa por uma questão ética, mas eu estava dando um treinamento na companhia aérea, era só homens, porque eram pilotos. E tinha, sei lá, foram 2 turmas que eu fiz que tinha uma mulher em cada uma. Então, imagina, eram turmas 100% masculinas. E já teve situação, imagina, estou falando com um público sênior, umas pessoas, você não espera esse tipo de comportamento. E teve uma vez que, numa engraçadinhos, né, levantou a mão, falou, deixa eu fazer uma pergunta. Claro, você é casada? No meio do treinamento. É tipo de brincadeira ótimo, porque assim, para mim, beleza, porque eu sei dar uma resposta, eu também fiz uma brincadeira, fiz uma resposta e tá tudo certo, né? Mas não é toda mulher que por isso que a gente fala de trabalhar empoderamento, de trabalhar saber se lidar com essa situação, porque ela é real. Então, na hora que ele fez, eu falei assim, olha, eu sou, mas eu também tenho uma pergunta para você. Você já foi no oftalmo? Porque, olha, a aliança é grande. Você é piloto, é bom você... É bom você conferir. É bom você conferir. Até porque eu pego o voo toda semana, agora eu fiquei preocupada, hein? E aí eles riram e tal. Eu saí da situação, não é brincadeira, a gente sabe, mas eu saí da situação. Mas facilmente numa situação dessa... ele te bota numa intimidação. Você vai mas eu acho que assim, no contexto de hoje, assim, tudo bem, acho que é importante você conseguiu sair da situação, conseguiu não ser tão abalado ou afetada que talvez fosse a intenção. Mas não é para existir isso, né? A questão não é... A questão não é... Aliás, eu vi nesses painéis de elevadores, né? Justamente essa pegada. Não é que você precisa ensinar... Eu tenho 3 filhas meninas. Você não precisa ensinar que elas saírem dessa situação. O que a gente precisa é que essa situação não exista. Né? Sim. É essa Não a questão. Precisa aprender a se defender Exatamente. de uma situação, ou ter alternativas ou repertório para quais são as perguntas que ela pode receber. E sim a gente criar um ambiente de segurança psicológica para que ela não precise desenvolver. Por que só ela tem que aprender? Isso. Por que só a mulher tem que desenvolver a resposta? Exato. Eu acho que tem um lado que é esse, a gente tem que trazer essa consciência, olha, ainda existe. Porque quando eu conto essas histórias, as pessoas falam, não tem mais, não tem mais, não tem. Tem. Enquanto a gente não... O primeiro passo é mudar a perspectiva. Sim, ainda esse problema existe, é fato. Então, quando eu conto essas histórias, as pessoas, nossa, não é possível. Eu falei, existe. Então, eu não consigo controlar todos os meios. Então, falando como mulher, eu aprendi a não deixar que isso me abale, porque eu acho que é um processo de dentro para fora, que assim, só te ofende aquilo que você permite. Você consegue ter uma estrutura emocional de falar, ok, isso eu falo mais dele do que de mim. E tá tudo bem. Por isso que eu consegui tirar, por exemplo, nesse momento, tirar uma ali, para que vire o jogo. Beleza. Mas estruturalmente, a gente precisa trabalhar muito essa consciência, essa percepção, para que isso não exista mais. É inadmissível você pensar que a gente está em 2024, que isso ainda é presente.
Então, e a gente está falando de comportamentos assim que vem às vezes num tom de brincadeira, porque o bullying corporativo ele não é descarado, não é que nem na escola, mas ele vem com essas brincadeirinhas, sabe? São as microagressões que a gente tem falado bastante. Microagressões, a pequena brincadeirinha que diminui você, que te tira do seu cerne, que vai mexer com uma ferida sua, porque às vezes parece inofensivo, mas é uma ferida da pessoa. E aquilo toma uma proporção maior porque você mexeu numa coisa que é um gatilho. E às vezes é proposital, a gente sabe disso. E, Fernanda, falando nisso, você trouxe que o comportamento tóxico é a trivialidade. Tem muito isso na voz feminina no sentido assim, tudo que fizer, que tiver aqui, ó, é porque é mulher. Aí tem um comportamentozinho bem pequenininho que sobra aqui, que dá, tudo bem, então esse aqui fez e que não tem a ver exatamente com ser mulher. Isso acontece dentro do ambiente de trabalho? Então, caracteriza tudo que fez, então ficou revoltada com uma situação e foi denunciar essa situação. Tá fazendo isso porque é mulher, porque tá na TPM, enfim. A TPM é ótima ideia. A TPM é excelente. Assim, o Igor estiver nervoso, ele tá nervoso porque aconteceu alguma coisa. A mulher é porque tá com TPM. Porque ele tem razão. Né? A mulher tá com TPM. Eu tenho uma raiva disso. Mas eu acho que você tá com TPM. A TPM é um exemplo. Acho que tem um outro exemplo que é a questão da maternidade. Vou dar isso daqui não sou nem eu, Fernanda, falando. Estou falando de dados de pesquisas, IBGE, tal. Tem um viés que a gente fala que é o viés da atribuição. A gente faz atribuições imediatas. Então, por exemplo, um homem faltar ao trabalho e não der notícias, as pessoas vão começar a ficar preocupadas. Aconteceu alguma coisa com ele? Se a mulher faltar ao trabalho e não der notícias, e ela for mãe, aconteceu alguma coisa com os filhos dela. Você fala, por isso que eu falei, não é que é intencional, até existe uma empatia, tipo, eu estou preocupada com os seus filhos. Mas estruturalmente para a mulher, fica o estigma de que quantos mais filhos você tem, mais você falta ao trabalho. Então, isso é esses deparos que a gente cria com a mulher. Se a mulher for muito, eu estou falando com mais jeitinho e tal, porque eu estou tendo empatia com você, eu estou te acolhendo. Aí fala, é mulher, né? Então, por isso que faz assim. Porque é docinha. Ou tá dando mole. Ou tá dando mole, ou tá dando em cima, ou porque é boazinha. Ela é ótima, assim, sabe? Para trabalhar, fazer essa gestão de conflito, de relação, mas para liderança não dá, porque precisa ser mais firme, sabe? O que não tem nada a ver. E aí acaba acontecendo uma coisa que eu vejo muito em mulheres, graças a Deus isso tem diminuído, que é a masculinização, né? Sim, preciso me comportar como homem para poder ser líder, né? É um absurdo. É uma persona. É uma persona. E aí foi-se embora toda a segurança psicológica. Acabou, por aí, né? Não tem como. É uma persona, não sou... Você teve que fazer uma adaptação de como era para poder chegar na liderança e trazer características mais masculinas, é porque não tem segurança psicológica. A gente escuta aquelas coisas assim, nossa, essa mulher é um cão, né? Tem mais um comportamento tóxico que eu acho que vale a pena trazer. Tem vários, tá? Mas eu vou trazer mais um que é o desvio. Tem a projeção, muitas vezes a pessoa te dá um feedback de uma coisa que é ela que faz. Já deve ter acontecido isso com vocês também, que você fala, mas não é você que faz isso. E tem o desvio. Tem uma série que chama House of Cards. Tá. Vocês já devem ter assistido. Quem não assistiu, assista, é muito boa. Bem e ela tem uma cena que eu acho impressionante. Que ele ali é o presidente, tá com a primeira dama, e eles fizeram uma besteira. Tipo, fizeram uma besteira muito grande. E eles não querem que o foco fique na besteira deles. Aí eles promovem uma guerra mundial para tirar o foco deles. Não sei se você viu essa cena. Sim. É chocante. E, claro, ali está uma proporção muito maior. Mas, às vezes, a pessoa ela quer tirar o foco de algo que ela fez, que ela não quer que as pessoas fiquem... Discutindo aquilo. Então, ela encontra alguma coisa em alguém para desviar o foco. E aí é bem intencional mesmo. Joga um míssil no outro lugar. Joga um míssil no outro para que o outro fique ali no foco e eu passe desapercebida ali. Que já é um sinal de que o ambiente é tóxico. Por isso que eu falei que esse princípio da racionalidade local, às vezes, claro que soma um local tóxico com alguém que já tem uma tendência a ter um desvio aí de caráter. Mas, assim, eu não posso admitir que eu errei. Porque o erro não vai ser... O erro...
quer dizer, não existem erros, existem resultados esperados não alcançados. Não vão ser vistos como um resultado que não foi, não alcançou o esperado, vamos pensar juntos o que a gente pode fazer para estrategicamente não acontecer de novo. Não. Provavelmente esse erro vai vir um míssil para cima de mim. Então, como eu tenho medo disso, eu desvio para outra coisa. Você já vê que é um comportamento que já é um reflexo que o ambiente também está tóxico. A cultura do PPF, que eu chamo. Passa o pepino para frente. Eu vou roubar pode usar. Cultura do PPF. Eu vou roubar Passa o pepino para frente. Sabe o que aconteceu, inclusive, com o nosso tempo aqui? Estourou? Passou, já passou. Não é possível. Sim. Caramba. Não é possível. E pro final, Fernanda, a gente tem um momento T&D, que é o momento toma e devolve. A gente joga e aí você tem que responder rápido e sair da situação. Bora. O Igor vai começar. Eu começo, olha, batom vermelho. Poder. Poder, muito bom. Batom vermelho, exatamente. Eu tenho uma história sobre o meu batom vermelho. Eu não tinha nenhum batom. Não usava batom, não é algo que me chamava atenção. E aí eu fui numa dinâmica de mulheres e a consultora falou, precisa trazer um batom. Falei, o que eu vou fazer? Não tenho batom. Pedi pra minha filha, ela me deu um batom, levei, era um batom clarinho. Eu falei, quer saber? Eu acho que eu preciso de um batom. Aí eu fui e comprei um batom vermelho do Poder. Próximo momento T&D. Assédio sexual. Acho que é uma covardia. É só uma palavra? Ou... Pode ser. Quer falar um pouco mais e ter um ambiente seguro. Eu acho que o assédio sexual tem dois lados. Eu sempre vejo... Eu tenho muito essa coisa de ver as perspectivas diferentes. Vocês comentaram aqui. Poxa, às vezes é visto assim... a mulher falou que aconteceu porque é mulher e tal. Eu acho que tem... Quando eu ouço a palavra assédio sexual, me vem duas palavras na mente. Uma covardia de quem faz... E uma responsabilidade de eu, como mulher, denunciar quando for verdade, para que a gente consiga ter respeito, né? E não ser usados, né? Porque a gente sabe que tem... E não cair numa trivialidade, exato, de novo. Exato. Que é o que está acontecendo agora na questão da Fórmula 1, que eu não conheço muito, mas houve uma denúncia... Né, na Fórmula 1, numa equipe, só que a denúncia não se foi comprovada, então fica naquela coisa de foi, não foi, o que aconteceu? E aí acaba descredibilizando qualquer outra denúncia. Então esse é o cuidado, né? E faz o desvio acontecer também. Eu acho que como mulher eu penso nisso também. Acho que a gente tem que ter muita responsabilidade, porque a gente não perca esse poder de fala que a gente está conquistando, né? Não perder esse espaço. Dia Internacional da Mulher. Ele é um dia para a gente lembrar que foi uma história não tão bonita como é o dia, que todo mundo ganha flores e tal, vem de uma luta, de uma dor, e que precisa ser respeitado como uma memória, para que a gente consiga construir a cada dia um dia, trazer ambientes com mais consciência, com mais percepção. Fernanda, muito obrigada por ter vindo ao Fala T&D nesse mês especial das mulheres, encerrando o nosso mês de março. E como é que as pessoas te encontram? No Instagram eu estou como fernandadutra.cnv ou Inova Flyflow, que é a minha empresa. No LinkedIn Fernanda Dutra, minha empresa é www.flyflow.com.br. Acho que é melhor vir o escritinho aqui embaixo, né? Porque... Boa. Fica mais fácil para as pessoas conseguirem. Fica mais fácil. YouTube Flyflow também, mas a gente põe uma legendinha aqui para vocês. Igor, obrigada por esse episódio. Obrigada por ser também esse ótimo colega, esse pai de 3 meninas, esse esposo que está muito comprometido em criar esse ambiente que possa ter mais sororidade para todos. É isso aí, é criar um mundo melhor para as mulheres, né? Eu tenho uma intenção pessoal nisso, que eu quero um mundo melhor para as minhas filhas também, né? Então, tenho que fazer parte dessa transformação. E muito obrigado pela oportunidade de participar desse papo maravilhoso e estar com vocês aqui. E levando um pouco dessas ideias para vocês aí que estão nos assistindo. E vocês que estão por aí, por favor, também nos ajude a compartilhar todo esse conteúdo. Clica no sininho, se inscreva no canal, compartilha. Moças, mulheres, muito além do mês de março, que a gente possa ter sororidade. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada. Isso aí, tchau, tchau.